Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Vocês estão felizes com Jesus? Ele é bom e Ele está aqui nesse lugar. A sua presença já se faz aqui e é onde o Senhor está, né? A bênção do Senhor é impetrada, a bênção do Senhor vem sobre nossas vidas. Ele nos traz a paz, nos traz a alegria, nos traz um avivamento, porque Ele é o autor da vida, é o consumador da nossa fé. Vamos orar, amados irmãos. Vamos pedir que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Venha falar com nossos amados irmãos que estão ouvindo pela internet. Nosso Deus, nosso amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque a Tua palavra, Pai, ela vem, Senhor, ao nosso encontro nessa manhã. E ela tem vindo ao nosso encontro, Pai. E sabemos, ó Senhor, que ela não é vã e não volta vazia, Senhor. E ela vai produzir o fruto que lhe apraz, ó Senhor. Por isso, nesse momento, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor Jesus Cristo, abrindo o nosso entendimento, Pai, o nosso coração, Pai, para receber a Tua semente, essa Tua palavra, que venha produzir o fruto, Pai, conforme a Tua vontade, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos abrir a nossa palavra, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16. A palavra do Senhor diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela revela o amor de Deus por nós. E os ensinos de Jesus revelam ainda muito mais, porque Ele é a palavra. E nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus, sem precisar, porque Deus não precisa provar nada para ninguém, mas Ele diz ali na sua palavra, em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco. Deus provou o seu amor para contigo, meu amado irmão, quando Ele deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos da cruz, inimigos do Pai. Você daria a vida do seu filho por um inimigo? Às vezes nem por um amigo eu daria, quanto menos por um inimigo. Mas Deus provou o seu amor para conosco e continua a provar, porque o seu Espírito fala conosco. Ele nos dirige. Ele nos revela que nós precisamos dele, porque sem ele nós nada podemos fazer. Esse texto de Mateus, capítulo 5, do verso 13 até o 16, é uma parte posterior ali à continuidade do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus fala a respeito das bem-aventuranças, que é a maneira como nós deveríamos e devemos assim viver. E eu gostaria muito, se eu tivesse uma máquina do tempo, um lugar que eu gostaria de poder voltar e estar era sentado naquelas campinas vendo o Senhor Jesus falar. Imagine que glorioso, que maravilhoso ver o Mestre explanar o Sermão do Monte. Fico imaginando aquela campina com aqueles arbustos dourados, assim, aquele verde, e o Senhor Jesus ali, então, explanando as mais belas verdades do reino. Maravilhoso seria. Maravilhoso será, porque nós um dia estaremos com Ele. Amém. Aleluia, essa é a nossa esperança. A esperança do Senhor Jesus. Diante, então, da vida, nós muitas vezes, quando nós somos arguidos, somos confrontados, e a palavra de Deus nos confronta, nós muitas vezes falamos assim, porque temos às vezes que sair da nossa zona. Nós dizemos assim:
Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Quantas vezes nós dizemos, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Diante, às vezes, de um filho rebelde, diante de um casamento que está indo para o beleléu, diante de uma situação, às vezes, no emprego, diante dos confrontos que nós temos, com os nossos questionamentos, com as nossas dúvidas, com as nossas dificuldades, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Guarde a palavra que eu estou falando. Voltando aqui ao texto. O Senhor Jesus Cristo disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. O Senhor Jesus usava de coisas do dia a dia, de coisas simples do cotidiano para revelar verdades celestiais. Porque Ele não podia chegar e falar das realidades celestiais, dos ensinos do Pai, se fosse falar na linguagem do céu, porque ninguém entenderia. Então Ele usa, nas parábolas, em várias questões aqui, principalmente aqui nesse texto também, usa a respeito falando do sal e da luz, algo muito usado no cotidiano da época, e a luz, necessária para todos. Então é algo que, para clarear o entendimento, era que ele usava, ele era pedagógico, Jesus era pedagógico. Isso também demonstra o amor dele para conosco, porque ele quer que nós venhamos entender. Ele revela as suas verdades a nós de uma maneira simples. As pessoas às vezes leem a palavra e acham a palavra complicada. Mas experimente antes de ler a palavra pedir que o Espírito Santo revele. E Ele, como um tutor, como um pedagogo, Ele vai lhe explicar. Creia nisso. Ele vai te trazer a revelação das verdades, daquilo que o Pai tem para você. Então, o Senhor Jesus Cristo usa, então, de figuras ilustrativas que falam da nossa maneira, da nossa influência sobre as coisas, sobre o mundo que nos cerca. O Senhor Jesus usa esse verbo aqui, e agora lembrei do pastor Mauro aqui, no presente do indicativo. Vós sois o sal, versículo 13. Versículo 14, vós sois a luz. Ele diz para nós, vós sois o sal, vós sois a luz. Ser sal e luz não é, meu amado irmão, uma opção. Para todo aquele que é discípulo do Senhor Jesus, para todo aquele que tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, certamente Ele vai nos dar a condição de nós sermos sal e luz. Presta atenção. Ele é quem nos dá a condição de sermos sal e luz. Eu disse lá no começo, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Sal, meus amados irmãos, tem 3 funções. Talvez na antiguidade tivesse até mais do que essas 3 funções, porque o sal, a nossa palavra salário deriva da palavra sal. Não existia moeda, então se trocava, fazia-se as trocas por pacotes de sal, saquinhos de sal. Logo depois foram cunhadas moedas, antes era o escambo, Então o sal fazia também parte, tanto é que os soldados recebiam seus saquetéis de sal. E o sal, uma das funções dele é preservar, conservar. Ele é um bactericida. O sal é um bactericida. Os tropeiros e os bandeirantes, nas suas longas viagens, costumavam salgar pedaços de carne, outros alimentos, para conservá-los, para poderem, então, fazer uso desses alimentos nessa longa jornada. Então, temos aqui no sul o charque, lá no nordeste a carne de sol, muito saborosa, por sinal. Mas experimente tacar um pedaço de carne de sol sem tirar aquele sal todo para você ver como é que vai ficar. Você vai querer tomar muita água. Então, nós que somos cristãos, amados irmãos, somos chamados a andar nessa contracultura do mundo. Você foi chamado para ser sal, para conservar. O mundo vai dizer que há uma desconstrução de valores, a família não é mais como era outrora, a igreja também precisa ser adequada, uns até dizem em reformular a Bíblia, a palavra de Deus, e a questão do respeito entre pai e filhos e pai, entre esposo e esposa,
e as liberdades têm sido destruídas, desconstruídas. Mas nós, irmãos, amados irmãos, fomos chamados para ser sal, para conservar, para preservar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. O respeito, a liberdade, o amor à família, o amor à igreja, à obra de Deus, o andar em santidade. Os namoros hoje em dia estão todos, sei lá, nem se chama mais de namoro, né? Minha época tinha um tal de ficar. Agora eu não sei mais que linguagem tem hoje. Mas há uma desconstrução. As crianças cada vez mais são expostas à sexualidade de uma maneira muito abrupta, muito cedo. E por isso nós estamos sofrendo e padecendo o que nós estamos vendo na nossa sociedade. E nós, como cristãos, amados irmãos, somos chamados para trazer o reino de Deus aqui para a terra, para conservar os valores. Como está o seu casamento? Como está a sua família? Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Jovens, eu te digo uma coisa. A palavra de Deus tem um mandamento com promessa, que é: honra teu pai e tua mãe, que se prolongarão os dias da sua vida aqui nessa terra. Prolongarão os dias da sua vida aqui nessa terra. Então, os valores, meus amados irmãos, têm sido desconstruídos, têm sido destruídos pelo próprio homem, com auxílio, certamente, das hostes malignas. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Vamos ler, amados irmãos. Abra a palavra de Deus, lá em 2 Timóteo. E às vezes você pode dizer assim: mas pastor, você não sabe como está lá em casa, você não sabe como é que é o relacionamento. Ele te dá a condição de ser sal. Peça a Ele, busque a Ele, deseje a sua presença, peça a sua ajuda, e Ele vai te dar a condição de você ser sal, aonde você for, aonde você estiver. 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5, a palavra do Senhor diz assim, apóstolo Paulo, profeticamente já falando: sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Temos vivido tempos fáceis? Não, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, eu não perdoo, eu não aceito, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Há alguma similaridade com os nossos dias que estamos vivendo? Tudo que está aqui bate. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas é nesse tempo que nós somos chamados para ser verdadeiramente cristãos, sal e luz. Nós vamos fazer a banda tocar conforme o nosso ritmo. O mundo não pode ditar os preceitos na nossa casa, na nossa família, na nossa maneira de viver, na igreja. A palavra de Deus, ela não muda. E ela não se contradiz, como muitos falam, que a palavra se contradiz. Não, ela não se contradiz. E eu sou fundamentalista. Essa palavra é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. E ela está se cumprindo. E ninguém poderá impedir o cumprimento dessa palavra. Glória a Deus que nosso Pai, nos deu o Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade. A segunda função, então, do sal, a primeira, então, conservar, dar sabor ali. A segunda função é dar sabor. O cristão, ele deve fazer o mundo ao seu redor um mundo melhor. Difícil, né?
Temos feito um mundo melhor ao nosso redor? As pessoas que estão ao nosso lado percebem a presença de Cristo em nossas vidas? E é maravilhoso, às vezes, ouvir alguns testemunhos de pessoas do mundo que chegam e olham para nós e falam assim: interessante, percebi algo de diferente em você. Algo de diferente não para o mal, mas para o bem. Algo que está... Porque o Espírito Santo em nós habita, irmãos, amém? Ele dá o Espírito Santo a todo aquele que obedece. E esse Espírito Santo que em nós habita é o poder de Deus. E se nós falarmos o poder de Deus, parece uma coisa assim, o poder de Deus. Mas se nós usarmos a língua inglesa, fica mais onomatopeico, mais poderoso. O Espírito Santo é o power de Deus. Uma explosão. E essa explosão, ela contagia. Ela deve sim contagiar. Se nós assim não temos percebido que nós temos contagiado as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa igreja, a nossa casa, o nosso trabalho, onde nós estamos, algo de errado está em nós. Precisamos pedir: Senhor, restaura, como a pastora cantou aqui, restaura em mim o sabor do sal. Restaura em mim as qualidades. Ontem nós estávamos aqui na célula com jovens, tem sido momentos maravilhosos aqui na presença de Deus. E eu desafiei os jovens que trouxessem uma palavra, o Augusto trouxe uma palavra, o Igor trouxe outra palavra, não tinham conversado entre si e essa palavra coadunou, essa palavra convergiu para o mesmo assunto. Por quê? Porque o Espírito Santo estava dirigindo. E algo que o Igor falou, uma história de um menino que estava num voo e esse voo estava prestes a cair, o avião estava passando por grande turbulência, passando por uma grande turbulência, e esse menino estava, Igor, quietinho ali, e o mundo, e os outros tudo ao redor, desesperados, E aí pergunto para ele: mas por que você está assim? Você está acostumado? Não, é a primeira vez que estou voando. Mas por que você não está desesperado? Porque o meu pai é o piloto, aleluia. O meu pai é o piloto. Então, essa diferença, meus irmãos, de o mundo estar passando por essas situações tão complicadas que nós vemos, e nós andando na paz. A paz de Cristo que excede o entendimento. Se você está fora dessa, entre para dentro. O Senhor Jesus, entre para dentro é uma redundância, Mas entre nesse barco, entre nesse avião, o piloto é o Senhor Jesus, Ele nos dá a paz. Eu gostaria de ler, amados irmãos, nós temos às vezes alguns preconceitos com a literatura católica, mas eu gostaria de ler aqui uma oração, a oração de Francisco de Assis. Uma oração maravilhosa, que nós deveríamos ponderar e ver se nós temos andado dessa forma, ou pedido a Deus que venhamos agir dessa forma. A oração diz assim, preste atenção: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais do que ser consolado, que eu venha consolar. Compreender que ser compreendido. Amar do que ser amado. É perdoando que se perdoa. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Aleluia. Algo que me chama a atenção nessa oração é que não é somente se contrapor ao mal, combater o mal, mas é promover o bem. É agir, é ser proativo na nossa cristandade, na nossa maneira de pensar, agir, que deve ser totalmente dirigida pelo Espírito Santo. Quando me alfinetarem, ao invés de eu retribuir a alfinetada, então eu pago o mal com o bem. Ao invés de preferir eu ser amado, ser consolado, ser perdoado, eu então perdoo, eu consolo, eu amo, eu retribuo com amor. E é algo que
tem a ver com o sal, com essa qualidade que só o Senhor Jesus Cristo pode dar em nossas vidas. Se eu somente sei essas palavras, se eu somente sou um cristão que apenas conheço, mas não pratico essa palavra, a minha fé então é morta. E se ela é morta, ela fede, porque ela está podre. E ninguém suporta estar no nosso lado. Se eu somente sou conhecedor dessa fé, eu somente sou um teórico da fé. Se eu não pratico, eu somente sou um teórico. Sei que devo perdoar e não perdoo. Sei que devo amar e não amo. Sei que devo fazer a diferença e não faço. Sou apenas um teórico da fé, e a minha fé, se não está agonizando, então ela já está morta. Jesus chama, diz na palavra lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Jesus é nosso Senhor, é o nosso maior amor, é o tudo para nós, e por amor a Ele, temos que obedecê-lo. E isso é uma prova de amor, obediência. Obediência à palavra. O terceiro atributo do sal, meus amados irmãos, ele vai gerar sede. Primeiro, ele conserva, segundo, dá sabor, e terceiro, ele dá sede. Fisicamente, nós precisamos de água, e espiritualmente, Jesus é a água da vida, e quem bebe dele jamais terá sede. Aleluia! Ele é a água da vida. Aquele que conhece, então, o discípulo, deve desejar conhecer o Mestre. As pessoas que têm te conhecido, têm desejado conhecer o Mestre? Você tem provocado sede? Nós temos que provocar sede com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de existir, com as nossas palavras. As pessoas que nos conhecem têm que ter sede e dizer: eu também quero dessa água da vida. Eu também desejo dessa água da vida. Se assim não estiver acontecendo, amados irmãos, temos que orar: Senhor, restaura em mim o seu poder. Restaura em mim essas qualidades. E aos sedentos, a palavra de Deus diz lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia! Você crê no Senhor Jesus? De todo o seu coração? Então saiba, rios de água viva fluirão do seu interior, e você dará de beber a muitos, a multidões. Elas chegarão até você, elas desejarão: eu quero mais, eu quero um pouco dessa água, me dá. E se assim não estiver acontecendo, amados irmãos, nessa manhã, nós temos que pedir ao Espírito Santo que restaure isso em nossas vidas, que nós venhamos sim conservar, dar sabor, provocar a sede, o desejo do mundo conhecer. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus Cristo disse que nós deveríamos ter um amor tal entre nós aqui, que as pessoas deveriam desejar estar em nosso meio, vendo o amor que existia, que existe e que deve existir sempre no meio da igreja. Nós temos que ser, meus irmãos, exemplos de todas as coisas. E sendo exemplo, nós provocaremos sede. Muitas vezes também provocaremos revoltas contra nós. Mas se nós somos odiados pelo mundo, porque amamos a Deus, aleluia, glória a Deus. Porque o mundo também odiou o Senhor Jesus. No versículo 14 de Mateus, capítulo 5, versículo 14, o Senhor Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. A luz é essencial para a vida. Sem a luz, o planeta Terra, se tivesse alguns meses de escuridão, não produziria mais alimento. A luz é necessária para alimentar, para produzir alimento. A luz é necessária para que possamos enxergar. A luz é necessária para matar muitas bactérias e vermes. A luz é extremamente necessária. Sem ela, não há vida. E o nosso Deus, na sua perfeição, quando criou o planeta Terra, Ele disse: haja luz. E a luz se fez.
Ele preparou o berço, meus amados irmãos. A terra é o berço. Ele preparou a terra para que nós, então, viéssemos nela habitar. Se você ler lá o Gênesis, você vai ver que diz assim, ele falava com o poder da sua palavra, haja e vinha a existir. Mas quando foi formar o homem, ele não disse, haja homem. Não, ele foi lá e formou o homem. Teceu o homem. O ápice da sua criação somos nós, homem e mulher. Com tal carinho que ele nos formou. Portanto, você não é pouca coisa. Você não pode se achar um nada. Quando você olhar no espelho, você deve, por mais que você se sinta feio, horroroso, né? Uma manga chupada, mas você olha lá nesse espelho e diz, eu sou lindo, aleluia. Não é utopia, não é uma mentira, mas é a glória de Deus que se revela em nossas vidas, amados irmãos. Que perfeição que nós somos. Você é perfeito, por mais que se ache a mais imperfeita das criaturas. E com Jesus, a perfeição excede o entendimento. Amém? Vamos lá continuar aqui na palavra. Então, Mateus capítulo 5, nós somos luz. A luz, então, como disse, é essencial para a vida. E o Senhor Jesus Cristo disse lá em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas e terá a luz da vida. Se nós seguirmos ao Senhor Jesus todos os dias da nossa vida, nós andaremos em luz, nós andaremos em vida, nós andaremos em caminhos que nós podemos enxergar, e certamente, se nós andarmos nessa luz, não tropeçaremos. Não tropeçaremos. E se porventura tropeçarmos, Ele estende a sua mão para nós e nos levanta, aleluia. João 9,5, Senhor Jesus Cristo, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E Ele foi embora. Mas Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, para que então nós sejamos a luz do mundo. Amém? Nós somos a luz do mundo agora, meus amados irmãos. Com Cristo, somos a luz do mundo. Somos chamados a refletir a sua glória. Ele é a luz e nós refletimos essa luz. E somos também luz. Aleluia. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos ajuda a andar na luz. Leia essa palavra. Busque nela. A gente estuda muitos livros, muitos teóricos, mas nada se compara à palavra de Deus. Nada. Porque foi Ele quem criou os teóricos. Ele está acima deles. A sabedoria dele é eterna, e é divina, e é insondável. A luz dissipa as trevas, ela revela então como nós estamos, o que está oculto, ela revela as boas e revela as más obras. Quanto mais nós chegamos ao Senhor Jesus, quanto mais você se aproxima do Senhor Jesus, Ele diz para você, não temas, você vai ver o quanto está feia a coisa, mas eu vou mudar, porque você vai se chegando a Jesus, e você vai percebendo não agradam ao Espírito Santo, glória a Deus por isso, e então o Espírito Santo vai promovendo essa metanoia, essa mudança, essa transformação, quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, e quanto mais nós nos aproximamos do Senhor Jesus, a luz brilha sobre nós, e mais nós desejamos o Senhor Jesus. E por que o mundo então não deseja o Senhor Jesus? Porque o mundo rejeita o Senhor Jesus, porque o mundo não aceita o Senhor Jesus, porque a sabedoria humana não aceita o Senhor Jesus, porque eles estão em trevas. E, portanto, nós que estamos na luz, temos que orar que o Espírito Santo venha sobre essa humanidade e traga a luz, para que eles venham querer o Senhor Jesus. Porque é somente pelo poder do Espírito Santo, meu amado irmão, que o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Não é pela nossa sabedoria humana, não é pela nossa forma de interpelar as pessoas, não é pela nossa persuasão que as pessoas se achegam a Cristo, mas é pelo poder do Espírito Santo. E quando eu busco o Espírito Santo, Ele me enche de luz, de tal forma, que as pessoas vão ficar com as suas vistas ofuscadas, e vão dizer, eu não enxergo mais nada, me dá a visão. E você é a luz, e vai apontar para o caminho e trazer a visão a essas pessoas. É algo sobrenatural. Não é algo que o intelecto humano consegue decifrar e discernir.
Algo que eu quero citar aqui para encerrar: o sal, meus amados irmãos, infelizmente, ele perde o sabor. E em duas situações, o sal perde o sabor. Se ele for ocultado num saleiro e ficar sem uso por muito tempo, ele ficará sem sabor. Quando nós nos omitimos nas situações que se apresentam em nossa vida, quando nós nos encaramujamos, nos escondemos, ou quando nós apenas ficamos como meros espectadores, sentados num banco de igreja, e não saímos para o mundo testemunhar da glória de Cristo, fazer a prática, nós ficamos sem sabor. Não serve mais para nada, a não ser para ser lançado por terra, pisado pelos homens. Se o sal for ocultado, ele perde o sabor. Se ele ficar somente dentro do saleiro, parado, ele perde o sabor. A outra situação que o sal perde o sabor, quando ele é misturado. Experimente misturar 1 quilo de açúcar e 1 quilo de sal. O que vai dar? Nada. Nem para fazer soro vai servir. O cristão que se mistura com as coisas dessa vida, com as coisas do mundo, com as imundícias desse mundo, para nada vai servir. Porque Deus não usa coisa impura. Ele é um cirurgião, e o cirurgião, para usar o instrumento, só usa o instrumento esterilizado, limpo, purificado. Não vai usar um instrumento sujo. Quero ser usado por Deus. Senhor, limpa-me. Restaura em mim o sabor. Restaura em mim a bactericidade do sal. A conservação que o sal traz. Portanto, a palavra de Deus diz, quando eu estava brincando ali com o Gilmar ali embaixo, da musiquinha, não vos conformeis com esse mundo. Não se conformar com esse mundo, não se misturar com esse mundo, não tomar a forma desse mundo. Jovem, eu digo para você, seja diferente. Por mais que você seja motivo de chacota, mas certamente você não será pisado pelos homens, porque você vai ser um sal que traz sabor. Aleluia! O cristão, então, ele tem que ser diferente. O cristão não pode ser misturado. O cristão não se contamina com as coisas dessa vida. Por quê? Porque ele ama o Senhor Jesus. A luz, agora voltando para a luz ocultada também para nada serve. Se ela for colocada debaixo de um prato, colocada debaixo da cama, ela para nada serve. E se ela for uma vela que vai debaixo da cama, cuidado, porque pode pegar fogo. Quem aqui, o pastor contou na reunião, das lamparinas, né? O Anderson até falou, o irmão Anderson falou assim, que um dia, no sítio, acabou queimando uma casa lá. Luzes que às vezes ficou debaixo de uma coisa, né? É lógico que tinham outros acidentes que aconteciam. Mas a luz não serve para nada, se ela for ocultada. A luz precisa estar em evidência. Você tem que se colocar em posições de evidência. Não para querer se mostrar, mas para que a glória de Cristo brilhe, aleluia. Para que o louvor redunde somente a Ele, pelas suas boas obras. Então a luz, ela precisa ser colocada no alqueire, colocada num lugar alto, para que possa ser então visível. A luz ocultada para nada serve. Agora eu quero voltar àquele assunto que eu falei no começo. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Talvez você ouvindo essa palavra se diz, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Eu tenho vergonha, Jesus. Eu tenho vergonha de me colocar em evidência. Eu não consigo me contrapor à sociedade que impõe certos valores. Mas eu quero te dizer, amados irmãos, os discípulos de Jesus também não sabiam, também não conseguiam e também não podiam. E não foi por eles serem grandes teóricos, pessoas cultas, capacitadas ou ricas, que eles conseguiram levar o Evangelho e o Evangelho chegar até nós nos dias de hoje. Eles conseguiram sim, porque o Senhor Jesus deu as condições para que eles sejam
sal e luz. Vós sois sal. Vós sois sal. Vós sois luz. E eu convido nessa manhã do Espírito Santo a você, Ele te chama para que você seja sal e seja luz. E Ele já diz para você, meu irmão, você é sal, você é luz, amém? Em nome do Senhor Jesus, entenda isso, a palavra diz isso, ela afirma isso, e se ela diz assim, eu sou. E eu quero dizer para você, se você apenas crer, mas não proferir com a sua boca, pode ser que não aconteça. Mas se você crer e proclamar com a sua boca, eu sou sal, eu sou luz, porque o meu Senhor Jesus disse que eu sou, você será. A palavra tem que ser declarada, e declarada com fé. Ela diz, se ela diz, eu sou. A palavra de Deus diz, contigo saltarei muralhas. Sim, se Ele diz, eu saltarei muralhas. A palavra diz, e eu creio, você deve crer. Peça a Deus nessa manhã, que você seja sal e luz. E que você ilumine esse mundo, ilumine a sua casa, ilumine seus filhos, sua esposa, seu marido. Que você seja sal, que dê sabor, que mostre para os seus filhos, para a sua filha, para quem for, que eles precisam de Cristo. Com Jesus, meus amados irmãos, nós somos. Essa é a palavra que eu quero dizer para você. Nós não fomos chamados para ser cristãos apenas nominais, não fomos chamados apenas para ser salvos. Uma coisa que o pastor Pedroso diz aqui, se fosse assim, então, ele ia nos salvar e ponto, morre, acabou e foi para o céu. Não, Ele continua nos deixando aqui nessa terra, deixa aqui nessa terra para que nós venhamos fazer a diferença. Amém? Que o Senhor Jesus lhes abençoe. E quando o pastor for orar aqui, derrame o seu coração diante dele. Você que está em casa, derrame o seu coração diante dele. Peça, Senhor Jesus, eu já perdi meu sabor há muito tempo. Ó, Senhor, o pavio da minha lamparina já se extinguiu, mas eu preciso, Senhor, que o Senhor restaure em mim o sabor, que o Senhor restaure em mim a sua luz, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, aonde eu for. Eu quero ser sal e eu quero ser luz. Até o dia que o Senhor Jesus Cristo me chamar, até o dia que o Senhor Jesus Cristo te chamar, porque Ele está vindo, meu amado irmão, Ele está vindo, Ele está próximo, a sua vinda se mostra cada dia mais, está próximo, e aquele que não estiver dando sabor e que não for luz, misericórdia. Amém? Que Deus os abençoe, entrego essa palavra para a igreja, em nome do Senhor Jesus em amor. Amém.